Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi no texto chamado Não Saia da Rota. Este texto consta do Manancial, e o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então o texto não é meu, eu só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então, isto dito, eu gostaria de começar orando. Pai, nós te adoramos, te amamos, precisamos de ti e pedimos, Senhor, que estejas conosco nessa reflexão. Perdoa as coisas que fazemos de errado e que o que aprendemos de ti possa transformar o nosso modo de viver. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, a orientação é para que leiamos Efésios 5, de 1 a 15. E diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certo disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Amém? Bom, irmãos, então assim, o pastor Cláudio Souza, que foi quem escreveu o texto do Manancial, ele escolheu o versículo 15 como versículo-chave, e diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. E ele usou como metáfora para ilustrar a meditação de hoje um acidente que houve com um cruzeiro chamado Costa Concórdia, lá em 13 de janeiro de 2012, 8 anos atrás, portanto. E quem estava à frente, quem era o comandante deste cruzeiro, era o capitão Francesco Schettino. Eu creio que os irmãos vão se lembrar deste episódio. O que aconteceu? Este capitão, que era um homem experiente, porque ele estava à frente de um cruzeiro com 4.500 passageiros. Então não era pouca coisa, né? Eram muitas pessoas naquele cruzeiro. E ele resolveu, né, ensoberbecido, orgulhoso, ele tinha a bordo lá entre os seus passageiros um homem chamado Antonello Tivoli. Este homem era o maître daquele cruzeiro. E esta família, a família Tivoli, vinha de uma ilha chamada Giglio. E naquele dia, como o Antonello era amigo do Francesco, ele resolveu então fazer um agrado, né, para ele ficar contente. E ele também tinha um outro amigo lá, chamado Mário Palombo, que também era da ilha de Giglio. Então, o capitão resolveu desviar um pouco o curso e ir até próximo à ilha. Tanto é que a Patrícia
Tivoli, que era a filha desse Antonello Tivoli, ela escreveu no Facebook: logo nós vamos passar bem próximo à costa da ilha de Giglio, uma homenagem, enfim, ela escreveu lá no Facebook. Ela avisou para as pessoas que o capitão ia fazer aquela deferência para eles. E, inclusive, o pai do Antonello Tivoli foi até lá perto da costa para ver o cruzeiro passar. Então, o objetivo do capitão era impressionar, né, Mário Palombo, a família Tivoli e, lógico, os 4.500 passageiros que lá estavam. Só que ele mudou a rota, mas ele não avisou ninguém, porque ele achava que ele era suficiente poderoso para mudar a rota e nada acontecer e dar tudo certo. E o que aconteceu? O navio se aproximou demais da costa e bateu entre os rochedos. E o navio começou a afundar. Mas Francesco Schettino não queria dar o braço a torcer. Então as pessoas começaram a ficar apavoradas, porque viram água entrando, toda a tripulação, os passageiros, todo mundo gritando. E disse que o tio Moreno falava: avisa a costa, avisa alguém. E ele dizia que não era para avisar. E uma das passageiras mandou um torpedo, né? Lembra da época do torpedo do celular? Mandou um torpedo para a mãe, dizendo que o navio estava afundando. E a mãe, então, avisou a polícia. Então, foi maior confusão. E aí o comandante das capitanias do porto, o Gregório de Falco, falava pelo rádio com Francesco Schettino para ele organizar as pessoas a saírem. E sabe o que ele fez? Ele fugiu. Ele se jogou ao mar. E o de Falco ficava gritando no rádio: vá a bordo, vá a bordo, vá a bordo. Mas o Francisco Schettino se mandou, não quis nem saber. Então o que aconteceu? Ao final, 32 pessoas perderam a vida, muitas pessoas ficaram feridas, e o Francesco Schettino, ele foi considerado culpado por homicídio culposo e por abandono, né, do navio. Então, enfim, ele foi condenado a 16 anos de prisão. E por quê? Por que isso aconteceu? Porque Francesco Schettino só pensou em si. Ele não se lembrou que ali tinham passageiros diversos, havia mulheres, crianças, pessoas com deficiência. Não, ele não quis saber. Ele se mandou. Por quê? Porque, além de tudo, além de ser uma pessoa orgulhosa, ele era um covarde e ele não tinha, obviamente, ele não tinha Deus no coração, ele não tinha Jesus Cristo. Porque aquele que tem Jesus Cristo no coração se incomoda com o outro, se importa, e aquele homem não se importou. E aí depois, toda a imprensa italiana queria fazer do Di Falco, este homem que era das capitanias, queria fazer dele um herói, este homem que ficava gritando: vá a bordo, vá a bordo. Mas que queria dizer: volte a bordo, volte para o navio, né? Mas, então todos queriam fazer dele um herói, queriam conversar com ele, queriam que ele desse entrevista, mas ele não aceitou de jeito nenhum. E houve então um escritor, um jornalista importante lá da Itália, chamado Corrado Algras, que disse o seguinte, que o que aconteceu foi que Di Falco ele foi aprovado por todos, primeiro em oposição àquilo que Schettino tinha feito, abandonado as pessoas, e segundo porque as pessoas precisam de um líder. E quando aquele homem gritava, era rude com o outro, falava assim: volta para bordo, vá a bordo, organize as pessoas para saírem, e estava firme naquilo, essa atitude representava para as pessoas que elas precisavam de alguém que liderasse, de alguém que tivesse severidade, que a Itália precisasse, as pessoas precisavam de um pai. Então, nisso a gente vê muitos apontamentos que a gente pode
aplicar na nossa lição de hoje. Então, o nosso escritor aqui, o pastor Cláudio Souza, ele diz que quando a gente se desliga das orientações da palavra, assim como Schettino se desligou das orientações da capitania dos portos e da orientação que a chefia dele, a empresa dele mandou, a gente passa a conduzir nossa vida fora dos planos de Deus. E aí fica que nem aquele homem, né, batendo na rocha e pondo a vida das pessoas em risco. Então, a tragédia anunciada é iminente. Mais cedo ou mais tarde, nós iremos se chocar com alguma rocha que produzirá enormes danos em nosso ser, sem falar nos danos que atingirão a outros. Então, Schettino, ele foi orgulhoso, ele não se manteve nas normas, ele quis fazer do jeito dele. E fica fácil para nós apontarmos, olha, aquele comandante foi um covarde, aquele comandante não seguiu as normas, aquele comandante é orgulhoso. Mas muitas vezes nós agimos assim também. Fazemos as coisas do jeito que queremos, certos que vai dar certo, que não vai ter problema, que a gente não vai bater na rocha, que a gente desvia do caminho, mas no final vai ficar tudo bem. E não é assim que funciona. Então, aqui no texto diz que a Bíblia é como um GPS que nos orienta a sermos cuidadosos em nosso andar e sábios em nosso proceder. Então, a Bíblia é como se fosse a carta náutica lá do Schettino, né? Então, a gente precisa estar atento às instruções para não naufragar na vida. Então, por que a gente deve sair da rota divina e navegar perto dos perigosos rochedos? Por quê? Por que o Schettino quis fazer aquilo, sair da rota? Para se mostrar, para dizer que ele podia, que ele era importante. E será que quando nós saímos da rota, nós agimos também assim? Achamos que podemos fazer as coisas sem Deus? Queremos nos mostrar? Queremos nos orgulhar daquilo que não somos? Então a gente tem que deixar que Jesus guie o nosso barco, porque isso é a atitude mais sensata a ser feita. Então às vezes a gente quer deixar o nosso orgulho falar mais alto, mas isso não vai acabar bem. Bem, o nosso manancial de hoje termina assim, dizendo: mantenha o curso. A viagem direcionada por Deus sempre é mais segura. É isso aí. Bom, irmãos, então eu termino aqui, deixando um abraço fraternal, o abraço de ursa, e acabo com a palavra de ordem, que é saudades.